sábado. Som. Feliz sábado mais uma vez. Que o Senhor seja glorificado. Às vezes é preciso a montanha, às vezes um mar agitado, às vezes é preciso um deserto para me manter ao teu lado. Perdoa-me, Jesus, pensei que poderia controlar o que quer que a vida trouxesse a mim, mas devo admitir que isso só me fez chorar. De ti preciso e nunca vou me envergonhar. Às vezes é preciso a montanha, às vezes um mar agitado, às vezes é preciso um deserto pra me manter ao teu lado. Teu amor é muito mais forte do que qualquer luta que eu enfrente. Às vezes é preciso a montanha pra confiar e crer em ti. Às vezes é preciso a montanha pra confiar e crer em ti. Amém. Mais uma vez, um feliz sábado. Quero convidá-los a abrirem a Bíblia no livro de 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 4.
o tema que vamos desenvolver aqui a partir deste verso é a própria mensagem em particular, ou seja, o tema tem a ver com apostasia e é a mensagem que iremos desenvolver. Vamos fazer uma prece e em seguida começarmos a estudar a palavra de Deus. Senhor nosso Pai, gratidão mais uma vez ao estarmos em Tua igreja, em Tua casa, para estudarmos a Tua palavra, que Teu Espírito nos abra a mente, o coração ao aprendizado, que Teus filhos possam voltar para casa com o coração recheado de alegria de terem compreendido o que Tu queres nos ensinar. De igual modo que esta mensagem atinja também o coração daqueles que por alguma razão irão assistir através desse meio de comunicação que é o canal da Tua igreja aqui. E a eles também eu me dirijo nesse instante, aqueles que estão em casa assistindo a mensagem, que Deus então os alcance e que Tua graça igualmente, Senhor, possam envolvê-los em o nome de Jesus. Amém. Talvez você já tenha sido persuadido ou então interpelado, ou até mesmo feito uma pergunta reflexiva. O que é apostasia? E às vezes essas expressões que não são comuns na nossa linguagem do dia a dia, às vezes tomam um sentido totalmente distinto daquele ao qual de fato ela se refere, ou que o seu significado, o que a gente chama, portanto, normativo. Então, nesse instante, nós vamos nos debruçar nesta caminhada, estudando diversas passagens que corroboram para enlarguecer a percepção desta palavra tão significativa dentro dos evangelhos. O que é apostasia? E, consequentemente, vem uma outra pergunta. O que é alguém apostatado? E aí resulta para uma terceira, né? O apostatado tem solução? Ou seja, há ainda possibilidade de salvação para alguém que está apostatado? Então nós vamos adentrar a esse tipo de estudo a partir de agora. Antes, porém, quero fazer-lhes um convite. No próximo sábado, o pastor Otimar Gonçalves vai estar então aqui na igreja. E então esteja na igreja, você que por alguma razão está indo assistir a outra, esteja aqui sábado que vem, porque no mesmo sábado também à tarde, às 16 horas, nós teremos uma live que será produzida por ele, mas eu vou estar presente também para o próprio distrito. Então gostaríamos que você também acessasse esta live de onde você estiver, com o seu celular, para que possamos então prestigiar aquilo que vai ser objeto de nossas discussões, então aqui no próximo sábado às 16 horas. Pela manhã ele estará conosco e à tarde através então desta live. Eu estou preparando o material para ser apresentado nesta live para o distrito sobre algo que a gente também precisa dialogar de antemão. Bem, o dia hoje, a igreja no seu calendário reservou para o Quebrando o Silêncio. Nós não temos então mais as atividades externas, até que então haja segurança para todos nós estarmos aí, eu diria, fazendo procissão ou grupos, a fim de que possamos atingir as pessoas lá fora. Mas nós não temos essas condições, então toda a programação se volta internamente para a igreja. E aí, neste particular, eu refletindo durante esta semana, embora uma semana muito atribulada para mim, me perguntava se a igreja de alguma forma poderia entender nesta conjuntura o que é apostasia. Então vamos fazer a leitura e em seguida começar a estudar. Não perca de vista, o tema é apostasia e a própria mensagem está aí a referir-se com esse conteúdo. Ora, eu estou em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1 e 2. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé,
por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Vamos terminar a leitura. Que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade, pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graça nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Bem, vamos voltar ao verso 1 e comecemos agora a dissecar as expressões que estão aí, porque o nosso enfoque é entender as conjunturas, o motivo, quando ocorre, o que de fato é alguém apostatado, o que é apostasia. Veja o verso. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. Primeiro vamos entender o que a palavra, a sintaxe da palavra apostasia carrega consigo. Primeiro preciso dizer-lhes que a expressão não é de origem hebraica. Ela é uma expressão de origem grega. Então, se você voltar ao Antigo Testamento, você não vai encontrar essa expressão, porque nós não temos essa expressão na língua hebraica. Você tem palavras que se aproximam do sentido, mas não que então tenha a mesma, eu diria, ênfase que a expressão carrega na língua grega. A palavra apostasia, em grego, é a mesma palavra, só a fonética que muda. Em grego é apostasia, ao invés de zia é sia, porque a gente não tem z em grego, eu diria a letra Z, nós temos então o sigami, ou então o sigama, que então tem um sentido parecido com o nosso Z, mas não é o Z. Então, apostasou, né? O verbo aí apostasou, que é apostatar. Mas agora veja o que aqui a gente tem mais ainda. É que essa expressão, na verdade, voltando aqui ao verso, apostatarão, né? Está então no futuro, algo então quase que numa linguagem aqui de uma abordagem escatológica. Paulo está dizendo assim: vai chegar um tempo em que algumas pessoas hão de apostatar, mas esse tempo, na verdade, ainda não chegou. Por que não chegou? Porque nos últimos tempos, nós temos então de verificar agora. Quando podemos começar a somar os últimos tempos? A partir do momento de 22 de outubro de 1844, poderíamos então ali demarcar tempo do fim como sendo exatamente a partir daí que essa profecia toma lugar? Ou poderíamos tomar a posição de Pedro, melhor lá em Atos, quando fala que é isso que falou o profeta Joel, que nos últimos dias, então os últimos dias para Pedro, começa com a cena do Pentecoste. Então, e para Paulo? A que ele se refere quando faz a expressão aqui, aborda e traz a expressão então nos últimos tempos? A que ele se refere? Certamente não é a 22 de outubro de 1844. Então, para Paulo, os últimos dias tem a ver quando o homem do pecado fosse manifestado. Tem a ver, portanto, com uma profecia que estava atrelada a um futuro muito distante dos dias de Paulo. Então, os últimos dias para Paulo não é 22 de outubro de 1844, não tem a ver com o Pentecostes, mas tem a ver quando o filho do pecado fosse manifestado, ou seja, o filho da perdição, aquilo que em Daniel é chamado do chifre pequeno, que tem a ver com o papado, quando o papado aparecesse. Então Paulo diz que a partir então desta narrativa, os últimos dias estariam, portanto, marcados aqui por uma cena, apostasia. Neste particular, vamos, portanto, entender qual é a sintaxe da palavra apostatar. Esta é uma palavra justaposta, ou seja, ela é composta com dois termos.
O primeiro termo é uma preposição em grego, que é apo. Apo em grego é uma preposição. E o outro termo, restini, essa expressão restini em grego, portanto, é o que na somatória faz com que nós possamos então ter essa locução prepositiva, que seria, portanto, sair de, abandonar a, deixar. Então, a expressão apostasia tem este sentido: é sair de, é abandonar, é então apartar-se. É aquilo que nós chamaríamos em língua portuguesa de alguém, portanto, que abandona. Então, abandonar é apostatar. Então, a apostasia é o abandono de algo. E isso nós precisamos, portanto, aqui compreender. Abandonar a, ou então apartar-se de. Nesse sentido, pergunta-se: quando alguém poderia receber a alcunha, o título de um apostatado? Primeiro, então, precisamos responder que se a apostasia é o abandono de algo, nós precisamos então definir o que é este algo. Se há uma apostasia, necessariamente houve o abandono, porque a palavra apostasia é abandonar. Mas abandonar o quê? Vamos ao verso. Observe. Nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. Há algo aqui bastante singular. Paulo não diz que haveria uma apostasia em massa, um abandono em massa. Ele diz que alguns, o que implica dizer que nós não podemos, então, às vezes em determinados comportamentos, manifestações de algumas pessoas, de que elas estão apostatadas. E por que não? Porque nós precisamos analisar que é apostasia de quê? Da fé. Não é de qualquer coisa. Então, o que é apostatar no contexto bíblico? É abandonar a fé, é deixar a fé. E aí vem algo que a gente precisa então destrinchar igualmente. O que é fé no aspecto do Novo Testamento? Fé não é atrelar, portanto, confiança a uma coisa. Não é, portanto, um objeto. A fé, na verdade, ela é uma expressão sinônima da pessoa de Jesus. Quando alguém, portanto, abandona a Cristo. Porque você e eu não depositamos fé, eu diria, na igreja. Fé, eu diria, no dinheiro. Fé numa promessa. Nós depositamos fé em Cristo Jesus. E o que é fé? Então vejam que estas coisas, quando a gente compreende, a gente não se perde para dizer que fulano ou beltrano está ou não está apostatado. Vamos com calma, vou resumir. Observe. Nos últimos tempos, alguns, vamos tirar a palavra apostatar e vamos botar a palavra abandonar, percebe? Alguns abandonarão a Cristo. É isto que Paulo está dizendo aqui, que chegará um momento em determinada circunstância de tempo, que então pessoas abandonam a Cristo. E por que abandonam? E aí então há um consequente, há uma explicação em razão do abandono surgir. No mesmo verso diz isso aqui: por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então é em razão de se submeterem a ensinos conflitivos que abandonam a Cristo. E isto é apostasia. Então apostasia é, no contexto bíblico, alguém que abandonou a Jesus. E por que motivo abandonou? Porque se submeteu aos ensinos de demônios. Há o que então Paulo aqui nominou de então não só ensino de demônio, mas há uma obediência a espíritos enganadores. A palavra grega aqui, espírito, pneuma, essa expressão não tem a ver com a ideia, portanto, de um ser, eu diria,
desencarnado, né? Ou seja, sem corpo, a um fantasma. A expressão aqui, espírito enganador, significa, na verdade, uma persuasão de algo que é tão forte levando aquela pessoa a abandonar a Cristo Jesus e a submeter-se àquilo que está sendo ofertado. Isto é apostasia. Portanto, alguém poderia perguntar para você, o que é uma pessoa apostatada? Você responderia, alguém que abandonou a Jesus e passou a receber ensinos de demônios. Então devemos estar muito cuidadosamente para não estar chamando as pessoas de apostatadas com aquilo que elas ainda não chegaram ao nível de apostasia. As pessoas podem de alguma forma terem esfriado em sua fé, mas a apostasia, para se configurar, ela tem de estar com esses elementos aqui. Quais que são? Abandonou Jesus e passou a aceitar ensinos de demônios. Aí essa pessoa está apostatada. Mas observe que Paulo coloca isso dentro de uma condição. A condição é alguns. Esta é a condição. Ou seja, um limite. Não é algo para todos. Alguns vão chegar a essa situação. Número 2, Paulo diz aqui que isso ocorre nos últimos tempos. A palavra tempo aqui em grego é kairos. É interessantíssimo isso daqui. Eu passei a semana me debruçando sobre este verso especificamente. E em grego a gente tem duas palavras para definir tempo. Nós temos cronos, que é o tempo medido. 1 hora, 2 horas. Isso é cronos, é aquilo que você consegue medir. Isso aí a gente chama, portanto, em língua portuguesa, a gente tem uma palavra que deriva daí, que é cronologia, ou seja, o estudo do tempo de forma demarcada, que você pode exatamente saber quando começa e quando termina. Isso é cronologia. Mas a palavra que Paulo usou aqui não foi cronos. Paulo usou a palavra kairos, que é a que aparece aí na expressão tempos. Kairos. Essa expressão em grego significa também tempo, mas não é tempo, eu diria, que se mede, né? É o tempo de qualidade. Que coisa! Paulo está dizendo que as pessoas que apostatam, que abandonam a Cristo, elas perderam o tempo de qualidade. O que é um tempo de qualidade? É aquele tipo de situação assim, que você chega a um ambiente, mas você só passou ali 3 minutos, mas aqueles 3 minutos é como se fossem 3.000 minutos, porque o tempo ali foi um tempo de qualidade. Aquele pouquinho de tempo fez algo tão diferente, tão distinto, tão impactante, que não é um tempo comum, é o tempo de qualidade. Vamos tornar isto mais próximo. O pai que está dentro de casa, mas nem a esposa percebe que ele está, e o filho muito menos, mas ele está lá às vezes 2, 3 horas, mas em nenhum momento o filho sabe onde é que o pai está, porque o pai está lá, mas não está lá. Não entendi, pastor. É simples, o futebol para ele é mais importante. O filho passa, perde para brincar, não tem tempo. A esposa passa, ele não vê nada. A esposa fez uma comida boa, ele não vê nada. Veja, esse tempo ali é cronos. Ele está apenas ali, ela sabe o dia que ele chegou, a hora que ele chegou, quanto tempo ele está ali, mas não tem qualidade de tempo, não tem kairos. E nesse sentido, Paulo está dizendo que os que abandonam a Cristo é porque abandonaram antes, porém, a qualidade de tempo com Ele. Isso significa, portanto, que nós não somos apenas alguém que está com um relógio definindo: esta hora eu tenho de orar, esta hora eu não tenho de orar. Não é isto, é a qualidade de tempo de relacionamento. O que Paulo está dizendo? Que estas pessoas, por motivo primeiro, abandonam porque a qualidade de tempo não tem sido aplicada no relacionamento com Cristo. Aí, a apostasia é o caminho mais simples, mais fácil, porque elas já abandonaram o tempo de qualidade. Volte agora ao texto e depois que a gente disseca, veja como ele fica, eu diria, apreensível à razão.
O Espírito afirma expressamente que nos tempos de qualidade, alguns então abandonam a Jesus e põem no lugar dele obediência aos enganos e aos ensinos de demônios. É isso que o texto está nos dizendo. Dizendo de outra maneira, de que quando você perde o seu tempo de qualidade, em algum momento esse tempo foi perdido, você vai perder o próprio Jesus de vista. Então, quando alguém diz, fulano está tão distante, está tão fria, fulano já está, na verdade, com um tempo de qualidade sem qualidade. Ele vem à igreja, é um frequentador de cultos, mas ele não tem qualidade com Cristo, então ele não tem a gana, a vontade de amá-lo, de conhecê-lo, de servi-lo. E aí, às vezes, fica assim, apenas numa cronologia. Chegou o sábado, foi à igreja. Mas qual foi a qualidade de tempo que ele teve com Cristo na igreja? E essas coisas, caminhando, num crescendo, chega o momento de revelar-se o que já estava internamente. O que estava internamente, tempo de qualidade perdido, ou um tempo de destaque perdido. Então o que é que vai aflorar? Vai aflorar a apostasia, o abandono, o deixa Cristo. E toda casa vazia terá de ser preenchida por algo. Se o futebol é mais importante do que a presença da esposa ou do filho, veja, quem está preenchendo aquele tempo? O futebol. Então externe isto para todas as demais coisas. Quando alguém, portanto, acha que é mais importante estar com os amigos do que estar com a esposa ou com o filho ou com Cristo, é porque aquele vazio está sendo preenchido por algo. Dizendo de outra maneira, nenhum ser humano fica vazio. Ou ele se enche de Cristo, ou ele se enche das coisas que o demônio oferece. Vazio, ele jamais vai ficar. Então atente para isso com muita seriedade. Jesus dissera que a casa que foi limpa, está vazia, e então não tem o cuidado de manter-se no relacionamento com ele, virão demônios e vão preencher o lugar. E ele disse isso na expulsão, quando fez exatamente, exorcizou demônios de vida de pessoas. Cuide para que a vossa casa não fique vazia. É preciso, portanto, preenchê-la da graça de Cristo. Então, se alguém perguntasse para você hoje o que é apostasia, espero que você já saiba responder com segurança. É o abandono de Cristo. É quando alguém, portanto, deixa a Jesus e naquele vazio outras coisas vão começar a tomar lugar. Agora vamos às expressões do próprio verso. A última parte do verso diz assim: obedecerem a espíritos enganadores. Qual é, portanto, a sutileza aqui? É que esse tipo de argumento engana. Não entendeu? O que está sendo dito é assim: vez que você abandonou a fé, o diabo sabe que você precisa de algo, mas ele sabe que se ele vier de maneira, portanto, muito escancarada, você não vai aceitar. Então, sutilmente, ele apresenta algo aqui que é enganador. Parece ser, mas não é. Mas você não serve a Cristo. Nesse instante você está servindo a Ele. Como isso ocorre? Vamos voltar à situação de Eva. Como ele se apresentou? Com algo estupendo, um animal falante. Quem de nós não seríamos atraídos? Quem de nós não seríamos atraídos? Imagina você sair daqui hoje e ao cruzar ali a calçada, um gatinho diz: oi Camila, tudo bem? Como é que você então ficaria, dona Isabel? Não correria, você ficaria estupefata ali, mas de alguma forma, talvez buscasse um diálogo. Então, não há como a gente jogar pedras em Eva, mas também não tem como defendê-la, porque ela sabia que havia um inimigo no jardim. Mas
O que eu quero aqui dizer-lhes é, na verdade, que o engano, ele não vem de uma forma que você se aperceba que é algo de fato que está te levando para o buraco. Uma senhora está, digamos, com um casamento recém terminando ou em frangalhos, jovem, com toda a vida para seguir, aí começa um jovenzinho chavecá-la. E ela não se apercebe, quando menos espera, veja, as palavras que ela gostaria de ter escutado do esposo, está escutando de outro. As palavras que ela gostaria talvez de escutar de alguém que pudesse protegê-la, ela está recebendo de outro. O que é que ocorre em poucos dias? Um relacionamento de apreço, e quando menos espera, os dois estão relacionados sexualmente. É isto que Jesus ensina através de Paulo. Ele disse, cuidado em então procurarem as mulheres que estão fragilizadas em sua fé. Porque a possibilidade é de você então fazer o que não deveria fazer. Ou seja, é no momento que você mais precisa de apreço, de carinho, está ali, portanto, de alguma forma vazia em suas necessidades, eu diria, muitas vezes sexuais, que alguém pode chegar. E aí usa as palavras que você estava precisando. Para Eva foi, oi Eva, é assim que Deus disse? Tu falas? Claro, Eva. Não só falo, eu também como. E aí, amiguinho, já foi. O meio foi encantador. Vamos aqui? Por obedecer a espíritos enganadores. Satanás jamais chega para você e diz assim, oi Érica, eu sou Lúcifer, venho aqui te visitar. Não é assim que funciona. Ele vai vir camuflado, enganando. E quando você menos esperou, já foi enredada por ele. E agora vejam, espíritos enganadores e ensino de demônios. Então, o caminho natural de um apóstata é se tornar um herege. E eu vou explicar isso daqui. Passo primeiro, a qualidade de tempo é abandonada. Passo segundo, abandona o próprio Jesus. Passo terceiro, o vazio existente é preenchido por coisas que vêm do demônio. E aí entra o grande drama. A última fase é se tornar um herege. O que é um herege? É alguém que já passa a ensinar as mentiras que aprendeu de Satanás. Já começa agora a combater o que ele lá atrás, quando tinha tempo de qualidade, ele defendia. Defendia Jesus, o Espírito Santo, dízimos, que a volta de Jesus é real, que o mundo foi criado pelo Senhor nosso Deus. A partir do momento que ele abandonou esse tempo de qualidade, ele abandonou a Jesus, foi preenchido por outros então meios de informações, a partir daqui ele se transforma num herege. Todo apóstata é herege? Não. Mas todo herege é um apóstata. Não existe como alguém ser um herege sem não ter antes primeiro abandonado os princípios, o relacionamento, a graça, a pessoa de Jesus. É possível que enquanto aqui está, antes de se transformar num herege, retorne. E esse retorno se dá desde que ocorra algo do que nós vamos aqui apresentar. Então veja, eu estou trabalhando o verso apenas, porque é isso mesmo, eu não entrei no sermão. Eu estou preparando. O sermão ainda vai vir. Mas eu preciso que você domine estas questões, para que nós possamos compreender o que de fato é, dentro desse contexto, a grande apostasia que Paulo menciona. Reitero, todo herege é um apóstata, mas nem todo apóstata é um herege, porque são fases. Agora, vejam os conteúdos de ensinos de demônio. Verso 2. Pela hipocrisia dos homens que falam mentiras,
que tem a mente cauterizada pela própria consciência, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que tem cauterizada a própria consciência. Falam o quê? Mentiras. Está com a mente cauterizada. Mas a pessoa que está com o tempo de qualidade abandonado, que já abandonou a fé, já abandonou Jesus, ele não se apercebe. Você está em sala de aula, teu professor, portanto, de antropologia cultural, se levanta e diz assim: essa questão de religião é uma criação da mente humana. Nós, na verdade, somos seres que evoluímos. E aquilo vai adentrando na tua consciência. Imagina você receber esse bombardeamento durante 4 anos, se for um curso, eu diria, comum. Os cursos especiais têm 5, 6 anos. Se você perdeu essa qualidade de relacionamento com Jesus, o que é que vai preencher a tua mente? Dos ensinos de demônio. Porque estes que estão aí expondo essas questões, com a mente cauterizada, vai ser o teu formador. E este formador está preenchendo um vazio que você já deixou lá, que foi quando você abandonou Cristo. Aí você sai dessa faculdade com muita fé, não é isto? Em Jesus, desejoso de pregar sobre a volta de Jesus, não é isto? Você sai desta aula impactado para falar do amor de Cristo, não é isto? Você percebe o que ocorre? Então nós estamos criando apóstatas. Muitas e muitas vezes as faculdades têm sido o ambiente mais facilitador para as pessoas esfriarem sua fé. Porque elas, antes porém, já esfriaram no seu relacionamento de qualidade com Cristo. Não, a faculdade tirou minha filha da igreja. Não, não tirou. Sua mãe não entendeu nada. Ela não entendeu que a filha já havia há anos abandonado o tempo de qualidade com Cristo. Então algo tem que preencher. E vai ser preenchido por quem? Por aquele que então usa os seus meios para aquela mente que precisa agora dominar um conteúdo diferente. Você entende o que acontece? Jovem, portanto, vai para a universidade 17, 18 anos, mas esses 17 anos lá atrás, ele firmou o relacionamento com Cristo? Se não firmou, é um passo apenas para se tornar um pregoeiro, um apóstata, ainda talvez não um herege, mas um apóstata destas coisas que o diabo, portanto, passa a oferecer-lhe. Então, não foi a faculdade. E agora vejam mais, agora eu estou entrando no sermão, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos. Pessoas que começam a dizer assim: não, esse negócio de casamento é pecado. Como é que você vai gastar sua juventude casando com alguém? Mantenha-se aí desfrutando da vida. Lá, quando atingir, por exemplo, aí uns 40 anos, e ninguém mais, portanto, aí te quer mais, aí você arruma alguém para viver junto. Proíbem o casamento, mas não a vida de promiscuidade. Que dizem que na verdade o casamento é uma marra. Essa é a sociedade que nós vivemos, aonde a juventude está sendo bombardeada, que na verdade não vale a pena gostar de alguém, se relacionar, porque você vai ficar preso. Ficar preso, mulher, que é isto? Tu vai te deformar, ter filho, tenha santa paciência. É mais fácil a gente contratar um geneticista e pedir para formar alguém numa barriga de aluguel e ter, ou adotar, não é mais fácil adotar? E manter o seu corpinho esbelto. Observe que nesse contexto nós temos as consequências do abandono de um tempo de qualidade, de kairos, ao lado de Jesus, que é a nossa qualidade, eu diria, por excelência. E aí, não só proíbem o casamento, e exigem abstinência de alimento que Deus criou para serem recebidos. Estão dizendo, em outras palavras, que uma vida de alimentos à base, portanto, de folhas ou de vegetarianismo, e não mais hoje essa expressão está quase que perdida na linguagem comum, agora sou vegano. É impactante dizer isso. Eu sou vegana.
proibindo os alimentos que Deus então construiu para serem utilizados. E que acha que é isto que mantém exatamente a vida em contato com Jesus. Na verdade, a gente precisa atentar que aquilo que Deus criou e que foi criado para ser alimento, Ele definiu o que é limpo e o que é imundo. É um contraste. O contraste é isto que é limpo, ser-vos-ão por alimento. Ser-vos-á, melhor, por alimento. Isto, portanto, que é imundo, não será alimento. E agora, estes que estão desta maneira, criaram outro tipo de ponte. A ponte é esta: casar é uma idiotice, você vai perder sua liberdade, mas e relacionamento sexual? Fica com o cara. Fica aí uma noite com ele. E ponto final, amiga. Seja feliz dessa forma. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. E depois diz, e teu alimento? Não, aí agora, veja, aí é falta de sensibilidade moral. Permitir que um animal seja morto e você comer carne de animal que foi morto, que é isso? Querida, isso portanto é uma agressão. Não é agressão à vida promíscua, mas é agressão matar o matar o animal que o Senhor criou para esse fim. Percebe a desestruturação na mente de nossa juventude, de nossos irmãos? Estamos caminhando desta maneira. Aquilo que Deus disse não é como Ele disse, e aquilo que Ele não disse, aí agora nós vamos criar o nosso mundinho. Então proíbem o casamento e a abstinência de alimentos que Deus criou, e agora veja como é que é dito: que recebido com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Como é que eu me permito, eu que conheço a verdade, me sujeitar que alguém que apareça lá numa sala de aula, numa palestra presente lá de que o animal que está sendo morto, portanto, é um ato de imoralidade. Mas não é imoralidade ele se permitir conviver, portanto, com um malandro do lado, e os dois estão lá, naquela mesma faculdade, expondo o conteúdo que existe imoralidade na morte do animal. Mas não é imoral a eles dois viverem como marido e mulher. E a minha mente começa a ficar cauterizada. Aí eu aceito o convívio, portanto, não. Cada um escolhe com quem quer viver. Mas na hora, portanto, que o conteúdo daquilo que Deus não proibiu, eles agora estão proibindo. E a nossa juventude está sendo formada nesta sociedade assim. E a igreja, que deveria ser o ambiente onde a gente deveria compreender as coisas, não tratam dessas coisas. Aí, obrigado, meu irmão. Aí então, abstinência disto que não deveria se abster. Agora vejam os versos 4 e 5. Pois tudo que Deus criou é bom. A que Paulo aqui se reporta? A Gênesis. Lembra da expressão que tudo era bom? Ele se reporta a Gênesis. Tudo que Deus criou é bom. Mas, continue comigo a leitura. E recebido com ações de graça, nada é recusável. Se nós parássemos aqui, nós diríamos agora tem um complicador. Porque tudo que ele criou é bom, e se recebido com ações de graça nada é recusável, então uma perninha de camarão não é recusável. Uma ostra não é recusável. Uma lagosta não é recusável. Obrigado. Uma lagosta não é recusável. Mas observe que o texto não encerra. Paulo continua e diz: porque pela palavra de Deus e pela oração são o quê? É o que, Senhor? Santificado. Se pela palavra de Deus e pela oração é santificado, portanto agora vamos voltar ao modelo paulino, ao modelo, não é, que Paulo aí construiu. Observe. A Bíblia diz que o porco é alimento? Não. Portanto, quem está dizendo isto? A palavra. Cumprimos um critério, que Paulo diz que pela palavra de Deus, então a palavra de Deus já disse? Já. Portanto, cumprimos um critério.
Mas falta o outro. Qual é o outro? A oração. Então, se a palavra de Deus está dizendo que não é, a minha oração deve se coadunar com a palavra de Deus. Dizendo de outra maneira, se a Bíblia diz que algo não é alimento, minha oração não pode ter poder para transformá-lo em alimento. Entendeu o que está sendo dito? Ou seja, pela palavra de Deus e pela oração, aquilo se torna santificado. Vamos botar então aqui uma lagosta sobre a nossa mesa aqui, bem recheada de... Pensa aí o que você bem entender. Mas eu vou usar para lhe ajudar. Tem aqui um monte, portanto, de batata inglesa. Tem, portanto, aqui mais umas cenouras do lado. Então, vamos botar aqui mais uns charros aqui em cima. Vamos botar mais o que aqui? Bom, um azeitezinho, limãozinho. Então veja aquele prato chamariz. Aí você olha assim e diz, tá bom. Qual é o critério? A palavra de Deus diz que isto é alimento? Resposta negativa, não é alimento. E agora vem a pergunta segunda. A minha oração pode transformar isso num algo santificado? Resposta impossível. Porque a palavra de Deus e a oração não podem estar em divergência. Tem de estar em convergência, em união. Se a palavra diz que não é, a oração também vai dizer que não é. Se a palavra diz que é, a oração também vai dizer que é. Então, ao pedir sobre o alimento, o resultante é santificação. Mas agora vamos voltar à minha palestra. Matar animal, imoralidade. Viver como homem e homem como que mulheres fossem, não há imoralidade. Aqui existe, portanto, a palavra de Deus que matar animal para alimento daquele que está na relação de Levítico é imoral? Não. Então não tem oração aqui que vai mudar isto. E aqui, a palavra de Deus diz, portanto, de que dois homens convivendo como marido e mulher são de fato aceitos pela palavra de Deus? A resposta é também não. Agora, esquece da palavra de Deus. Vem o pastor e os santifica. Mudou? Ou seja, que a santificação agora por meio da palavra, da oração, transformou aqueles dois em duas pessoas santas? Percebem o que está acontecendo? Então, o que é apostasia, pastor? Esse é o nosso tema. É o abandono do tempo de qualidade que deixamos de ter com Jesus, e aquele vazio será preenchido por coisas que demônios vão passar a ensinar. E nossa mente fica o quê? Cauterizada. Não para pensar. Não está tudo muito bem. São duas pessoas tão boníssimas. Não estamos tratando deles. Estamos tratando do pecado deles. São coisas distintas. Então, desse ponto de vista, vamos buscar alguns textos para que você possa ainda alargar seu conhecimento nesse particular. Abram a Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo, então, 2, verso 13. Está bem aí juntinho. Você não precisa ir muito longe, é só virar a página anterior. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. Qual é o nosso tema? Apostasia. O que é alguém apostatado? Você já sabe, que abandonou o tempo de qualidade com Jesus. Todo apostatado é um herege? Resposta não, mas todo herege é um apostatado. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. E agora vejam, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então a fé, alguém diria, é a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquelas que não se veem. Esse é o conceito que lá está em Hebreus capítulo 11, verso 1. Mas a verdade é que a fé não é um conceito. A fé é uma pessoa, é fé aonde? Na verdade. O que diz João capítulo 17, verso 17? Quem é a verdade? Jesus. Santifica-os na palavra. A tua palavra é o quê? A verdade. Então, desse ponto de vista, que é o mais importante,
é que a Bíblia Sagrada nos diz que a verdade é Jesus, que a fé tem de estar nele, e se nós perdermos de vista esta qualidade de relacionamento com ele, nós vamos abandoná-lo e outras coisas vão preencher a nossa mente. E aí vem uma pergunta que eu fiz lá atrás e ela está na minha memória para responder, que é a seguinte: quando podemos dizer que iniciou uma apostasia? Quando podemos dizer que alguém está apostatado? Isso é uma questão muito sublime aqui, que eu estou lhes perguntando. Eu olho para alguém da minha igreja e digo, fulano está apostatado. Será que eu tenho toda a segurança para dizer isto? Porque se eu não tenho relacionamento com aquela pessoa, eu não posso dizer que ele está apostatado. Porque a apostasia, ela não nasce de maneira abrupta. Se a percebe? Que é então uma falta, ou seja, é a perda, é a desistência de um relacionamento com Jesus. O tempo de qualidade foi tirado. Mas como é que eu sei que esse tempo não está se dando na madrugada? Como é que eu sei que esta mente não está ainda conversando com Jesus e apelando para ter misericórdia dela? Como é que eu sei de fato que isso está acontecendo? Então eu não sei. Então, como saber que alguém está no caminho de apostasia? As pessoas nos dão pistas. Mas a gente só vai saber se as pistas são adequadas se nós tivermos relacionamento com a pessoa. Como é que você sabe que seu filho está doente? Porque ele grita? Ou porque ele fala? Quando a criança, por exemplo, que é seu bebezinho, ainda não sabe falar, como é que você sabe que ela está com barriga inchada, que o leite está dando problema? O Senhor, na sua misericórdia, permitiu que ele chorasse. E a mãe que é expert, e mesmo que ela não o seja, como diz no nosso Nordeste, mãe de primeira viagem, primeiro filho, como é que ela sabe? Alguém mais experiente vai chegar junto. Ela começa a dizer, meu filho não para de chorar à noite, e sempre é depois que mama. E aí alguém diz, então deve ser o seu leite, deve estar dando algum problema, ele pode estar resistindo à questão, portanto, do leite materno. Veja, uma mulher mais experiente diz isto, e aí vem a grande, entre aspas, medicina do século XXI. A mulher lá já havia identificado que era o leite, mas a pediatra não. Precisamos fazer exames, porque é preciso descobrir se realmente o que é que seu filho tem, se tem algum distúrbio, portanto, orgânico, e lá haja dinheiro. Exames, segundo exame, e ele continua sofrendo. E a senhora lá atrás, que não tem curso nenhum, disse assim, é o teu leite, mulher. Para de dar leite para ele, faz outra coisa. Não, vamos fazer o quarto exame, senhora. E aí você já gastou R$1.500. Aí no quarto exame, a pediatra chega e diz assim, tem uma bactéria no teu leite que está causando essa infecção no teu filhinho. Aí você disse, eu precisava gastar R$1.500 para chegar a essa conclusão, se lá atrás alguém já me disse que era o meu leite. Pistas. Alguém que está no passo de apostasia nos dá pistas. Começam a ficar um pouco mais rejeitadas na igreja, não aparece frequentemente. Quando te vê, quer fugir. Quando encontra alguém da fé, faz de conta que não viu. Ela está dando pistas, ela está dizendo, olha, eu estou gritando, mas eu não quero gritar para ninguém se aperceber da dor que eu estou passando, mas eu estou precisando de ajuda. Mas o que faz a gente? Ele é um apostatado. O diabo vai levá-lo com 7 palmos para debaixo da tumba. E essas pessoas, portanto, quando começam a dar pistas, nós começamos a acusá-las. E ao invés de nos unirmos, ou você que está vendo, de chegar junto, de ajudar, você então faz como que a mãe de primeira viagem, que ao invés de escutar alguém que tem experiência, vai buscar a pediatra, que só vai dar a resposta depois que ela verificar que a continha no bolso dela chegou mais. 4 exames depois, quando lá atrás já poderia ter tomado a medida. Aí no 4º exame, o menino que estava com o problema pode já não ter mais solução. Corpo tenro, sofrido, agora pode simplesmente não ter mais solução. Aí começa antibiótico para tentar matar a bactéria e vai destruindo a flora intestinal
Quando menos espera, a criança vem a óbito. É claro, eu estou criando toda uma situação aqui para exemplificar para você. Há muitos irmãos na igreja que estão na fase de apostasia, mas eles estão gritando sem falar, e a gente não está atentando para isto. E aí queremos, quando a grande coisa aparece, levar um antibiótico. Sabe qual é o nosso antibiótico? Irmão, tenha fé, se erga, volte para a igreja. Como é que a senhora está numa situação dessa? A senhora não perdeu de vista as coisas? Nosso antibiótico, para tentar matar a bactéria, mas ela já está infeccionada. A pessoa já está infeccionada. Ela precisa não é de apresentar-lhes o que está fazendo, é de cuidado, de apreço. E quando isso é feito, há retorno. Agora, quando chega a fase, amiguinho, de heresias, só milagre. Quando a pessoa começa a desdizer o que outrora defendia, é herético. Aí já foi longe demais, porque a igreja permitiu, porque a igreja não agiu quando as pistas estavam sendo dadas. O que eu quero dizer-lhes por fim é que santificação não é uma obra de um dia. Nós precisamos ter um comportamento de uma vida de santificação ao Senhor, com o Senhor Jesus, fazendo com que o tempo de qualidade seja gasto com Ele. E aí eu te faço uma pergunta bem singular: quanto tempo faz que você não tem tido tempo de qualidade com Jesus? Seu kairós, tempo de qualidade, não tem ocorrido. Cansado, cansada do trabalho, da lida de cada dia. E isso vai se repercutindo. Um dia, um mês, semanas, anos, quando menos espera. Vamos à igreja. Fazer o que lá? Ouvir o quê? Dá até raiva de lembrar da cara daquele povo. Ou não é assim? Conversa com quem saiu da igreja. Conversa. Aí alguém diz assim: não, mas ninguém tem motivo de abandonar Jesus. Não tem? Se não tivesse, a Bíblia não tratava disso. Se a Bíblia não falasse de apostasia, ninguém teria motivo. Mas a Bíblia retrata a apostasia em nível particular e em nível espraiado, ou seja, maior, de natureza global. Haverá uma apostasia como nunca houve. Mas é preciso atentar que isto nós temos informação. A Bíblia diz que vai vir. Alguns, quando manifesta-se o filho do pecado, apostatarão da fé. Alguns. Mas haverá uma apostasia como nunca houve. Lembram dos dias de Elias? Senhor, só eu fiquei. Apostataram todos. O Senhor disse: Elias, eles não se apresentam, mas eu os conheço. E há 7.000 que não se curvou ainda. Mas Elias não enxergava. E às vezes nós estamos assim, na mesma circunstância. Muitos irmãos deixam de vir, ninguém sente falta. Mas numa listagem que a gente vai fazer de avaliação da igreja, você lembra de fulana? Isso me corta o coração como pastor. Você acredita nisso? Eu volto para casa para essas reuniões de comissões, muitas vezes eu não durmo. Porque só vamos lembrar do nome daquele irmão numa relação agora, numa comissão. Fulano, não, eu acho que está por ali, pastor. Mas não, eu também acho, ele deve estar. Ninguém sabe mais nada, não sabe. E agora? Aí a igreja criou uma lista dos apostatados. Não é um golpe em nós? O que fizemos? Que cuidado deixamos de dar? Aí às vezes a lágrima corre nos olhos quando a gente vê, por alguma razão, às vezes 5, 6 anos, alguém que adentrou por essas portas volta. Onde você estava? Não há essa pergunta. Olha, se tiver alguém da época dele, haverá pelo menos um abraço, e ainda bem que ainda há um abraço. Bom em ver você, meu irmão, mas só foi aquele.
Mas quando o filho que nos céus é nominado aqui na parábola que Jesus contou do filho pródigo, que eu nomino como sendo o pai que está pródigo, há uma festa. O céu se prepara para quem retornou. Mas a gente... Então, a igreja também promove a apostasia. Promove, ela então de alguma forma diz assim, mas não queremos interesse com você. Então, meu amigo, meu irmão, aprenda, ou aprendamos, né, a entender que a apostasia é algo real e é uma dor para quem passa por esse tipo de coisa. E por fim, um outro texto que eu acho que é útil aqui utilizar com vocês, finalizando, não perca de vista que estamos tratando sobre a questão de apostasia, é Jeremias capítulo 2, verso 19. Jeremias capítulo 2, verso 19. E eu termino aqui, embora, claro, nem todos os versos que a gente estuda para um sermão a gente apresenta, mas eu tenho aqui pelo menos mais 2, 4, 6, 8, 9, 12 textos, mas vamos só ver este, tá bom? Jeremias 2, verso então 19. Observa como que nesse contexto a palavra aparece aqui sobre a expressão apostasia. Diz assim: a tua malícia te castigará e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor. A palavra deixar aqui, lembram de apostasia? A expressão apo, então sair de, abandonar, a deixar? Pois é. A expressão, portanto, deixar, no contexto que aqui está, é apostasia. É deixar o Senhor teu Deus e não teres temor de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Veja que nesse contexto abandona, e a consequência maior é negar o próprio Senhor por não mais ter temor a Ele. Não é mais apostasia somente, é heresia. Então, um apóstata pode se tornar um herege a partir do momento que começa a negar a própria existência de Deus. E quando alguém chega a um nível deste, só um milagre para retornar. Então, todo apóstata, por mais que ele esteja revoltado, a gente pode auxiliar para ele retornar. Agora, na heresia, só um milagre e a gente não sabe fazer. Apelo? É muito simples. As pessoas falam no corpo, no olhar, nos gestos, e a gente precisa interpretar se elas estão num caminho de apostasia, porque a gente precisa fechar a porta, a fim de que nós não percamos os nossos irmãos. E esta pandemia preparou uma maior cilada para esta igreja. É a ideia de permanecer em casa, mesmo tendo a oportunidade de vir para a igreja. E estes estão demonstrando passos em apostasia. Portanto, no que você puder fazer para ajudar, motivar, inspirar, convidar, o faça. E não troque o culto em reunião, em congregarmos-nos, com algo que aparece via, eu diria, requisitos aí, ou então tecnologia, através de culto virtual. Tudo tem o seu lugar, mas não podemos substituir nosso encontro entre irmãos na igreja, porque é bíblico. Paulo diz em Hebreus, importa congregar-vos. Meu querido amigo e irmão, que você seja sensível a ponto de ajudar as pessoas a que elas não apostatem, para que elas desenvolvam tempo de qualidade com Jesus, a fim de que a mente esteja preenchida e o demônio não use os seus engodos, os seus ensinos para a casa que está vazia. A gente precisa estar preenchido. Que Deus te abençoe, é o meu desejo.